Refutando perguntas futuristas. Número 1. Por que o preterismo total não é verdadeiro? Porque no ano 70 d.C. não há registro histórico de que o sol tenha escurecido. E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Mateus 24, 29. Nas Escrituras, de acordo com a concepção linguística judaica do Antigo Testamento, o sol, a lua e as estrelas simbolizam os governantes e a classe religiosa dentro da nação de Israel, em particular o ministério sacerdotal levítico. E vieram reis? Pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas de Megido. Não tomaram despojo de prata. Desde os céus pelejaram, até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Císera. Juízes 5, 19 e 20. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Gênesis 37, 9. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Apocalipse 12, 1 e 2. Quando Deus organizou seu povo ao tirá-lo do Egito, utilizou linguagem de criação ao estabelecer aliança com eles. E ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus, e para fundar a terra, e para dizer a Sião: Tu és o meu povo. Isaías 51, 16. A metáfora do sol e da lua brilhando intensamente é uma descrição da bênção de Deus sobre o seu povo. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Isaías 30, 26. De forma semelhante, a destruição da nação de Israel é descrita como a destruição dos céus e da terra. Deveras o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos nécios e não entendidos, são sábios para fazer o mal, mas não sabem fazer o bem. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia, também os céus, e não tinham a sua luz. Jeremias 4, 22 e 23. Assim, o colapso do universo, no contexto veterotestamentário, pode ser compreendido como uma referência poética à queda e destruição de governantes e culturas relevantes, e não ao universo físico literal. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra. Terra limitada de Israel. Angústia das ações. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Oikoumene, mundo habitado da época, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Lucas 21, 20 e 22, do 24 ao 26. O ano 70 d.C. marcou o fim do judaísmo bíblico. De acordo com o historiador Flávio Joséfo, de Guerras dos Judeus 6, 3, 4, aproximadamente 1 milhão e 100 mil judeus morreram durante o conflito, de 66 a 70 d.C. O templo foi destruído, encerrando de forma definitiva os sacrifícios de animais pelos pecados. O sacerdócio jamais foi restaurado após 70 d.C. Número 2. Porque ninguém viu Jesus vindo nas nuvens, como em Atos 1, 10, 11 e Apocalipse 1, 7. Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Atos 1, 11. A palavra como, do original grego tropos, refere-se a uma maneira ou modo. Trata-se de um recurso linguístico que expressa analogia ou correspondência em essência, não uma repetição literal dos eventos. O uso de tropos implica comparação de natureza e significado e não reprodução exata da forma. Exemplo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas. Mateus 23, 37. Se os futuristas exigem identidade literal entre os eventos da ascensão e da segunda vinda, então também deveriam entender que, literalmente, o Messias é uma galinha e os judeus são pintinhos, o que é, obviamente, uma metáfora. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles
que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Apocalipse 1:7. As palavras tribos, fulé e terra, G, indicam as tribos da terra de Israel, ou seja, os judeus. A referência àqueles que o traspassaram alude aos soldados que perfuraram Jesus com uma lança, João 19:30-37, cumprindo a profecia de Zacarias 12:10-11. A casa de Davi mencionada refere-se claramente à antiga nação de Israel, não a outras nações modernas. Segundo o Novo Testamento, sob a Nova Aliança, todos os crentes são um em Cristo, e a igreja é agora a nação santa, 1 Pedro 2:9. Portanto, a profecia deve ser interpretada como ocorrendo dentro dos limites da antiga aliança, cujo fim se concretizou com a destruição do templo em 70 d.C. Não haverá outro templo físico nem sacrifícios, pois Cristo foi o sacrifício único e definitivo. Hebreus 10:10. Número 3. Por que ainda existem mortes e lágrimas? Apocalipse 21:4. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21:4. A expressão chega de lágrimas é uma metáfora bíblica relacionada à salvação e à remissão de pecados na Nova Aliança, refletida já no Antigo Testamento, especialmente em Isaías. Ele engolirá a morte para sempre, e o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todas as faces e tirará da terra o opróbrio do seu povo. Isaías 25:6-9. O Novo Testamento afirma que os crentes já estão vivos em Cristo. Efésios 2:1, Colossenses 2:13. A definição bíblica de vida é estar em Cristo e morte é estar fora dele. Jesus mesmo disse: todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. João 11:26. A taxa de mortalidade física continua a ser 100%, mas a morte espiritual foi abolida para os que estão em Cristo. Isaías 65:17-20 indica que nos novos céus e nova terra ainda haveria morte física. O foco é espiritual. A separação de Deus foi vencida. A promessa de água viva, João 4, João 7, refere-se à presença e à plenitude da vida em Cristo agora. Assim, o cumprimento de Apocalipse 21 ocorre espiritualmente hoje, embora sua plenitude seja esperada na eternidade com Deus. Número 4. Por que os nossos corpos ainda não foram transformados de corruptíveis para incorruptíveis? 1 Coríntios 15, do 51 a 55. O apóstolo Paulo se dirigiu aos cristãos do primeiro século. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Coríntios 15, do 51 a 52. Essa carta foi escrita por volta de 56 d.C. e a promessa de transformação era esperada para o futuro deles, conforme a profecia de Daniel 12, que menciona a ressurreição em um período de grande tribulação, identificado com os eventos de 66 a 70 d.C. O cerco e destruição de Jerusalém cumpriu o tempos e metade de um tempo. DN 12:7, o mesmo período mencionado em Apocalipse. Com a destruição do templo, cessou o sistema de justificação pelas obras da lei e a morte foi vencida espiritualmente para os justificados em Cristo. Romanos 8:1. Portanto, a ressurreição e transformação dos corpos deve ser compreendida em termos espirituais, conforme a esperança expressa aos crentes da época. Número 5. Por que ainda não há um novo céu e uma nova terra? Apocalipse 21. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Apocalipse 21:1. A expressão novos céus e nova terra representa a nova ordem estabelecida pela nova aliança. O mar, símbolo das nações gentílicas, e a terra, símbolo de Israel, são usados metaforicamente. As águas que viste são povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse 17:15. Vi emergir do mar uma besta, Apocalipse 13:1. Vi emergir da terra outra besta, Apocalipse 13:11. Em Efésios 2:14 e Gálatas 3:26-28, lemos que a separação entre judeus e gentios foi abolida em Cristo. Logo, o novo céu e nova terra representa a união espiritual do povo de Deus sob a nova aliança. Conclusão: Jesus e os apóstolos previram que a parúzia ocorreria ainda naquela geração. Mateus 24:34. A rejeição desse fato alimenta críticas contra a fé cristã. O entendimento adequado das metáforas bíblicas evita confusões e fornece uma visão coerente das profecias do Novo Testamento. Não há ninguém mais cego do que aquele que não quer ver.